Bom, pessoal, aqui na questão 4, ó, ele pede para você fazer o que? Utilizando o método da corrente de malha, né? Calcular o valor das correntes das malhas aí do circuito, né? Da malha I1 e da malha I2, ok? Então a gente já tem aqui a malha I1, deixa eu colocar aqui. Já temos aqui a malha I1, já tem o sentido dela, já tem o sentido horário. E a malha I2 também temos ela aqui, ó, sentido horário também, ok? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é para utilizar o método das correntes de malha. A gente usa a lei de Kirchhoff das tensões e a gente vai colocar aqui em todos os resistores a polaridade dessas tensões, ok? As fontes já têm sua polaridade definida, a gente vai colocar a polaridade dos resistores, ok? Lembrando que nos resistores, onde a corrente entra é positivo, onde ela sai é positivo. Isso foi convencionado em nossa turma. Beleza? Então, olha lá. Aqui no resistor de 2 ohms, ó, repare. No resistor de 2 ohms, a corrente I1 entra aqui, sai aqui. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. No resistor de 12 ohms, a corrente, ó, olha o sentido dela lá. Então, ela entra aqui positivo, sai aqui negativo. E vem aqui, ó, no resistor de 4 ohms. Entra aqui positivo, sai aqui negativo. O primeiro eu chamei de V1, esse segundo eu chamei de V2, aqui eu chamei de V3, beleza? Analisando agora para a malha 2, ó, a fonte já está definida, olha o sentido. Então aqui, ó, neste ponto ela entra no resistor de 3 ohms, então aqui é positivo, sai do outro lado negativo. Para o resistor de 12 ohms, aqui ela entra, então aqui é positivo, aqui é negativo. Para o resistor 9 ohms, entra aqui, positivo, sai aqui, negativo, tá bom? Aqui já estava chamado de V2, aqui eu chamei de V4 e essa aqui de baixo eu chamei de V5, beleza? Então agora vamos escrever as equações das malhas, ok? Começando pela malha I1, então, beleza? Começando pela malha I1, eu vou começar deste ponto aqui de baixo. Ó. Daqui para cá eu vou ter menos 45, ó, repare, entra no terminal negativo da minha fonte, então menos 45, mais a tensão V1, mais a tensão V2, mais a tensão V3. Voltei para o meu ponto inicial, então tudo isso tem que ser igual a zero, certo? Só que a gente sabe que a tensão, né, de tensão V é igual ao quê? A resistência vezes a corrente. Então, menos 45 já está aqui, ó, V1. Quem é o V1? V1 é a tensão no resistor de 2 ohms. Então, ó, resistor vezes corrente, resistor vale 2 ohms, corrente passa aqui, corrente I1. O resistor de 12 ohms que está aqui no V2, né? Resistência vezes corrente. Qual que é a resistência? 12, está aqui, ó. Só que aqui, ó, passa tanto a corrente 1 quanto a corrente 2 do outro lado. A corrente 1 está no mesmo sentido que a gente está analisando, então ela é positiva. A corrente 2 está no sentido contrário ao que a gente está analisando, então ela é negativa. Por fim aqui, a tensão V3, a tensão resistência vezes corrente, a resistência aqui 4 ohms, então tem 4 ohms aqui, multiplica a corrente que passa aqui, que é a corrente I1, beleza? Fazendo as multiplicações aí, a gente vai ter que menos 45 mais 2 e 1, mais 12 vezes 1, 12 e 1, 12 vezes menos e 2, menos 12 e 2, 4 vezes 1, 4 e 1 é igual a 0, somando I1 com I1 e 2 com I2. E o termo independente eu vou passar ele para o outro lado, eu vou ter que I1 tem quanto? Ó, tem 2 aqui, com mais 12 aqui, 14, com mais 4 aqui, 18. Então temos 18 e 1. E 2 a gente só tem esse menos 12 e 2 aqui. E o termo independente, que é o 45, ele está negativo, eu joguei ele para o outro lado e foi para o outro lado o quê? Positivo. Certo? Vamos analisar agora a malha I2, ok? Para analisar a malha I2, a gente vai utilizar essa malha do lado de cá. Vou começar desde o ponto aqui de cima, tá bom? Veja só, I2 está no sentido horário, eu vou no mesmo sentido de 2. Então, daqui para cá, vou ter 30. Positivo, hein? Lembra? Olha só, está entrando no terminal positivo. Então, daqui para cá, 30. Daqui para cá, mais V5. Daqui para cá, mais V2. Daqui para cá, mais V4. Vou ter meu ponto inicial. Tudo isso é igual a zero, ok? De novo, tensão é igual a resistência vezes corrente. Vamos fazer as substituições, né? O 30 a gente repete ele aqui. V5, né? Resistência vezes corrente. O V5 é essa tensão desse resistor de 3 ohms aqui. Ó. Então, a resistência 3 ohms vezes a corrente. Qual a corrente passa aqui? I2. Então, 3 vezes I2. Mais 12. Essa resistência que vale 12 ohms. Só que aqui passa duas correntes. Passa a corrente da malha 2. Está no mesmo sentido que a gente está analisando. Então, é positivo. E a corrente da malha 1, corrente do outro lado aqui, ó, só que está no sentido contrário, então é menos 1. Então é 12 multiplica em 2, menos 1.
Por fim, o V4. O V4 é a tensão do resistor de 9 ohms aqui. Então, 9 ohms vezes a corrente está passando por ele, que é a corrente I2. Tudo isso é igual a zero. Vamos fazer as multiplicações aqui, ó. 30 a gente repete. 3 vezes I2 dá 3I2. 12 vezes I2, 12I2. 12 vezes menos I1, menos 12I1. 9 vezes I2, 9I2. Juntando I1 com I1, I2 com I2 e passando o termo independente para o outro lado. I1 só tem esse menos 12I1 aqui, então repito ele aqui embaixo. I2, ó, tem 3I2 aqui com mais 12I2 aqui, dá 15I2, com mais 9I2 aqui na frente, dá 24I2. Tudo isso é igual a 30. Beleza? Então, ó, mais uma vez, né, chegamos a um sistema onde nós temos duas equações, são essas aqui, e duas incógnitas, ok? Gente, chegou nas equações corretamente, metade da questão já está mais do que garantida, tá bom? Então vamos montar nosso sistema de equações aí, né? Pegar as duas equações aqui da malha 1 e da malha 2 e colocar no sistema. Veja só, para a gente conseguir a melhor forma de fazer a adição disso daqui e eliminar um dos termos, ó, vai ser multiplicando a primeira equação por 2. Se você multiplicar a primeira equação por 2, esse termo menos 12 aqui vai virar menos 24. Aí eu consigo eliminar ele com o termo de baixo, ok? Então, ó, multiplicando a primeira equação por 2, é 18 e 1 vezes 2, 36 e 1. Menos 12 e 2 vezes 2 vai dar menos 24 e 2. 45 vezes 2 vai dar 90. Repita a segunda equação aqui embaixo, vamos proceder à soma, né? 36 menos 12, nós temos 24. Menos 24 mais 24, zero, se anula, né? 90 menos 30 é igual a 60. E 1 então, ó, o 24 está multiplicando em 1, ele vai passar para o outro lado dividindo, e 1 vai ser 60 dividido por 24, que vai dar 2,5 amperes, ok? Agora eu vou escolher uma das equações aí e fazer a substituição para a gente calcular o I2, tá bom? Eu vou escolher essa segunda equação aqui, tá bom, gente? Ó, menos 12 I2 mais I1 mais 24 I2 é igual a menos 30. Então a gente vai escolher esta equação aí, vamos substituir o I1. O I1 a gente já calculou ele, é 2,5, vou substituir ele aqui, ó. Menos 12 vezes 2,5 mais 24 I2 é igual a menos 30. 12 vezes 2,5, né? Menos 12 vezes 2,5 vai dar menos 30. Então, menos 30 mais 24 e 2 é igual a menos 30. Eu vou passar o menos 30 para o outro lado e vai para o outro lado como mais 30, tá? E aí a gente vai ver que do outro lado ficar menos 30 com mais 30 vai dar zero. Então, 24 vezes 2 vai dar zero. Então, I2 vai dar exatamente zero, ok? I2 é igual a zero. Ah, professor, tem algum problema? Não tem problema nenhum, dá zero. Não vai ter corrente circulando ali na malha I2, só vai ter corrente na malha I1. Mas repito, o mais importante aqui, ó, o que mais dificulta neste exercício, é o que mais eu avalio vocês, é encontrar as duas equações da malha I1 e da malha I2. Certo? É isso, pessoal. Até a próxima.